Pegamos estrada de Gramado até Bento Gonçalves e a gente parou aqui na cidade de Farroupilha para vir nessa cachoeira que fica localizada no Parque Salto Ventoso. Tem duas opções de caminho, uma delas é pela estrada, mas se você quiser um caminho menor é uma estrada de terra que a gente acabou indo por ela meio perrengue aí, mais tranquilo, um carro tranquilo 1.0 consegue passar, mas eu achei que valeu a pena, a cachoeira realmente é muito bonita, eu encontrei ela de bobeira mesmo pesquisando, não me parece ser algo super turístico não, mas vale a pena, é uma parada, na minha opinião, imperdível. Pra mim, o Parque Salto Ventoso foi uma surpresa e tanto nesse roteiro pela Serra Gaúcha. Eu achei que foi uma parada estratégica super boa pra gente conectar mesmo Gramado ao Vale dos Vinhedos, porque fica bem no meio do caminho. Entretanto, também pode ser uma ótima parada mesmo se você ficar só em Gramado ou se você ficar só no Vale dos Vinhedos, porque é cerca de 40 minutos de carro entre as duas cidades, né? Tanto do Vale dos Vinhedos pra Farroupilha quanto de Gramado pra Farroupilha. Então é uma ótima parada mesmo. O foco desse parque e o grande atrativo dele é essa queda d'água belíssima. Essa cachoeira incrível que inclusive tem uma passarela onde você pode caminhar por trás dela. Assim, é simplesmente sensacional, porque você consegue sentir a grandeza daquela cachoeira e como você pode ver aí no vídeo, você sai completamente encharcado porque a água realmente bate. Cara, vem muita água aqui. Mas é muito lindo. Eu tô chocada, é muito bonito. Olha isso. E além dessa cachoeira, também tem vários outros atrativos, como pequenas trilhas, tem um espaço para piquenique, tem uns mirantes também, além de bares, restaurantes, tem também um centro de aventura, onde você pode fazer rapel, tirolesa e até mesmo um passeio de quadriciclo, que me pareceu ser sensacional. Eu só não fiz porque eu realmente não tive tempo, mas é um passeio de cerca de 5 km e você vai pelo meio da mata mesmo. Parece ser um passeio super delicioso, enfim, recomendo se você tiver tempo para fazer o passeio de quadriciclo. E o que me pareceu dessa cachoeira, que foi o que eu mais gostei, é que era feriado, né? A gente tava ali entre os primeiros dias de janeiro e ela realmente não tava muito cheia. Me pareceu mais ser um lugar bem local, assim, onde a galera que mora por ali na região costuma visitar e não vi muitos turistas de fora do Rio Grande do Sul, não. Ah, sem contar que a entrada do parque, comparado a Gramado, por exemplo, era muito, muito, muito barata. Nesse dia, a gente pagou R$10 por pessoa, mas ele já tava avisando que na virada do ano, agora em 2024, ia passar a ter um preço um pouquinho mais elevado. Mas eu acho muito difícil que eles cobrem mais do que R$30 por pessoa, porque realmente é um parque bem rústico e também não tem uma estrutura enorme. Eu particularmente acho que para parques de natureza, esse valor é um bom valor para ser cobrado. Chegando no Vale dos Vinhedos, a gente fez o nosso check-in e foi direto pro jantar, e olha esse fim de tarde incrível que a gente pegou no Vista Vino. O Vista Vino é um ambiente delicioso, com vários restaurantes, tem espaço para piquenique, parquinho, sorveteria, enfim, um lugar delicioso para você curtir o seu fim de tarde e, claro, jantar, como a gente fez aqui. A gente optou pelo restaurante Apino, que eu já tinha visto muitas recomendações, e eu não vou nem, sei lá, eu não sei nem o que dizer, porque realmente a comida era absolutamente sensacional. Eles não têm um foco em comida vegana, mas eles tinham um prato vegano que eu não sei nem explicar também o que eu senti comendo esse prato. Ele era simplesmente divino, uma massa maravilhosa com um molho de espinafre, com um tomate, enfim, era muito, muito, muito gostoso. Eu recomendo muito que você vá nesse restaurante porque ele realmente é saborosíssimo. Além disso, também a carta de vinhos do Apino é muito boa e eles servem vinhos em taça, claro, com foco nos vinhos ali do Vale dos Vinhedos. O preço do restaurante é um pouquinho mais salgado, mas vai por mim, vai valer a pena. Começando esse vídeo pelo final, a gente chegou um pouquinho atrasado aqui na degustação, então a gente foi direto pra degustação antes de começar o vídeo. A gente acabou de conhecer a vinícola Lídio Carraro e a gente fez uma degustação de 5 rótulos diferentes e, como vocês podem acompanhar aí, foi realmente muito legal. Muito bom conhecer essa vinícola aqui do sul do Brasil. Eu não sei mais o que falar. Foi nossa primeira... Para, cara! Tinha que ter filmado antes. A Cindra vai me sacanear. A nossa primeira parada é na vinícola Lídio Carraro, que na verdade a gente não tem um passeio pelas vinhas de fato, é só um passeio para degustação mesmo, porque as vinhas aqui da Lídio Carraro ficam em outra cidade aqui do estado. Então a gente escolheu uma degustação de 5 rótulos diferentes. Eu tô começando esse vídeo pelo final, porque a gente já fez a degustação, porque a gente chegou um pouco atrasado aqui no lugar, então acompanhe aí como foi essa degustação deliciosa. Eu adorei a vinícola Lídio Carraro. Uma coisa super bacana da Lídio Carraro é que a degustação acontece na própria casa dos donos. E isso é muito intimista, sabe? Você entra lá e você vê que existem mesmo pessoas da família ali trabalhando, então eu achei muito bacana isso, justamente por ser uma vinícola um pouco maior e ter esse certo acolhimento com os visitantes. Eu adorei. Lídio Carraro é uma vinícola super familiar, inclusive os donos da vinícola moram aqui onde é feita a degustação e os 3 filhos também trabalham na vinícola.
A degustação, ela é de certa forma meio personalizada, porque não tem tantas pessoas assim fazendo degustação com você. Então o próprio enólogo que tá ali com você fazendo a degustação, ele vai sentindo quais são os gostos e obviamente também pergunta pra quem tá provando quais são os gostos e vai alterando o tipo de vinho ou o rótulo do vinho que ele vai apresentar pra degustação ali também. E eu achei o preço super acessível por ser um vinho um pouco mais premium, então eu achei que vale muito a pena. Sem contar também que a casa fica nesse ambiente delicioso, bem no meio da mata, assim. Eu adorei, foi um dos meus vinhos preferidos. Nesse primeiro dia que a gente teve visitando vinícolas no Vale dos Vinhedos, entre uma e outra a gente precisava se alimentar, né? Então a gente parou nesse restaurante chamado Lavandário de Vêneto e tinha uma comida super deliciosa, recomendo, os preços são super acessíveis e eles têm esses drinks maravilhosos com lavanda. Alguns pratos também levam lavanda, o que ao meu ver é um super diferencial. Chegamos agora na segunda degustação de vinhos aqui do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, e a gente veio conhecer a maior produtora de vinhos do Brasil, que é a Miolo. A gente vai fazer um tour por toda a área de produção e tudo mais, e no final vamos fazer uma degustação também. Vamos lá com a gente experimentar esses vinhos? A visita aqui na Miolo começa na parreira modelo, que é onde eles mostram diversos tipos de uvas e tudo que é plantado ali na região do Vale dos Vinhedos. Eu achei muito legal pra gente ter uma ideia de quais são os tipos de uvas existentes mesmo no mundo inteiro e também aqui no Brasil. Depois disso, a gente segue pro local onde são fermentados os vinhos e onde eles são armazenados para depois então serem engarrafados. Eu achei a visita bem completinha nesse sentido, assim, então eu gostei bastante de visitar a Miolo, principalmente por ela ser uma das maiores vinícolas do sul do Brasil. E também uma coisa muito bacana é que eles são uma das únicas também que possuem o selo vegano. E se você não sabia até agora, não são todos os vinhos que são veganos, porque muitos deles utilizam clara de ovo no processo de clarificação dos vinhos. São muitos vinhos que de fato são veganos, mas não possuem o selo. E o bacana da Miolo é que eles têm esse selo que comprova então que eles são um vinho vegano. Demais, né? Aqui é um mapa que mostra um pouco sobre os vinhos da Miolo e onde eles são produzidos. São 3 aqui no Rio Grande do Sul e um lá no Vale do Rio São Francisco. E a região dos Vale dos Vinhedos mesmo, que é uma região de 72 quilômetros quadrados, 72,5 se eu não me engano, vou botar na tela certinho o tamanho, é uma região bem menor, e inclusive atualmente ela tem um selo de denominação de origem, que é a DOVV, denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Então essa região é entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Leopoldina. Para finalizar o passeio na Miolo, a gente fez a degustação mais simples de todas, que eu particularmente não amei, justamente talvez por serem vinhos de entrada, vinhos mais simples. Não agradou meu paladar porque a gente já tinha visitado a Lídio Carraro, por exemplo, que tinham vinhos impecáveis e vinhos um pouco mais premiums. Eu gosto bastante de vinho e já degustei vinhos em vários lugares. Lógico que eu gostei dos vinhos da Miolo, mas não se comparam com todos os outros vinhos que eu provei ali no Vale dos Vinhedos. Talvez para você que é uma pessoa que já entenda um pouco de vinhos, uma degustação um pouco mais premium, um pouco mais diferenciada, seja o ideal. Já essa mais simples que a gente fez, que foi o roteiro tradicional, ela talvez seja uma ótima para pessoas que estão começando a entrar nesse mundo dos vinhos ou simplesmente querem conhecer mesmo uma vinícola muito bacana ali na região do Vale dos Vinhedos. Embora eu não tenha amado os vinhos que eu provei, eu recomendo muito a visita, porque realmente a Miolo é muito legal e uma das melhores vinícolas aqui do Brasil. Eles ainda têm um espaço chamado Wine Garden, que é onde você pode fazer piqueniques e tem várias experiências super divertidas. Eu recomendo que, de repente, se você tiver a fim de fazer um piquenique, pode ser uma ótima experiência para curtir o Vale dos Vinhedos. O dia 2 ainda se encerrou nesses 2 mirantes lindíssimos, onde a gente consegue ver um pouco da região dos Vale dos Vinhedos e esses terrenos belíssimos com as parreiras todas plantadas. Eu adoro um bom de um mirante, então, obviamente, esses 2 são imperdíveis para mim, para apreciar mesmo a vista, e nesse mais alto ver ainda de fundo a cidade de Bento Gonçalves. Mais um dia, mais uma degustação aqui no Vale dos Vinhedos. Hoje a gente vai conhecer pela manhã a vinícola Pisato. A degustação mais simples são 6 rótulos, sendo 2 vinhos brancos, 2 vinhos tintos e também espumantes. E a gente vai conhecer esses vinhos que parecem ser deliciosos. Essa degustação que a gente vai fazer, que é a mais simples de todas, é R$ 49,00. A Pisato ainda tem outros tipos de degustação também, por preços variados, com diferentes tipos de vinho e também com harmonização de comida. E aí você vê aí qual que é a melhor opção para você. Mas eles não têm visitação nas vinhas e nem na produção dos vinhos. É só mesmo a degustação aqui na loja da Pisato. Eu acabei fazendo sozinha a degustação da Pisato e eu amei. Particularmente foram os meus vinhos preferidos ali da região dos Vale dos Vinhedos, dos que eu degustei, é claro. A degustação acabou sendo praticamente personalizada
personalizada para mim, porque já tinham outras degustações que tinham se iniciado em horários diferentes e não tinha mais ninguém para fazer no horário que eu escolhi fazer a degustação. Então o moço fez a degustação só para mim, o que foi maravilhoso, porque ele perguntou para mim quais eram os meus gostos. E eu particularmente sou mais do vinho tinto. Então ele focou bastante nessa opção de vinho, deixando um pouco de lado os espumantes, que são os fortes mesmo ali da região do Vale dos Vinhedos. Mas eu amei, é lógico que ele me deu para experimentar também espumantes, vinhos brancos e rosés, mas eu adorei essa personalização mesmo que a Pisato faz nas degustações, e eu pude perceber que, embora sejam em grupos também, eles fazem essa personalização assim como na Lidio Carraro. Perguntam os gostos e vão adaptando os rótulos a serem provados de acordo com a degustação e de acordo com as pessoas que estão por ali. Chegamos na Casa Valduga para fazer a nossa 4ª degustação aqui no Vale dos Vinhedos, e essa vinícola ela faz um passeio por dentro mesmo, onde é produzido os vinhos e os espumantes, e também faz um passeio de trator, o que é bem bacana. Além de tudo, também, no meio do passeio, a gente vai degustar 5 rótulos da casa. São vinhos excelentes, espumantes excelentes também. E agora vocês vão me acompanhar, então, nesse passeio. E a parte da tarde e da noite desse segundo dia de degustação no Vale dos Vinhedos foi em parceria com a Wine Locals. Eles são uma plataforma maravilhosa, onde você encontra diversos passeios, experiências e restaurantes, enfim, várias coisas relacionadas a vinho em regiões vinícolas, como é o caso do Vale dos Vinhedos. E eles oferecem também no Uruguai, no Chile, na Argentina e em outros destinos aqui do Brasil. A nossa primeira parada então foi aqui na Casa Valduga, que pra mim foi um dos mais completos e incríveis passeios ali na região dos Vale dos Vinhedos, porque além de eles possuírem vinhos excelentes, o passeio deles era muito completo. A gente viu toda a parte de armazenamento, toda a parte também de engarrafamento, que eu achei sensacional, e também no final, na degustação, o enólogo que tava com a gente, ele era sensacional. A explicação dele foi super completa, ele ensinava a gente a sentir os aromas, a sentir os sabores, pra gente conseguir identificar quais eram todas as características que tinham nos vinhos que estavam sendo degustados. E os vinhos, embora tenham sido vinhos de entrada da casa, eram vinhos super saborosos que eu recomendo demais. Eu já era fã da Casa Valduga antes, agora eu sou ainda mais, porque o passeio realmente é muito gostoso. Sem contar que, pra finalizar, o lugar aqui da casa onde eles estão, esse castelo, todo esse terreno aqui é muito, muito lindo. Eles ainda têm várias pousadas e hotéis aqui dentro, então é um lugar muito completo, um complexo mesmo, super completo, e tinham alguns gatinhos ali de funcionários que, obviamente, eu amei. E além disso, também eles têm restaurante, tem sorveteria, então é um passeio super completo que eu recomendo demais. Eu agradeço muito ao Wine Locals por essa parceria, porque realmente foi um passeio que eu amei. E pra fechar o dia em parceria com a Wine Locals, a gente foi nessa pizzaria chamada Grimpa, que fica também na Vista Vino, que foi o primeiro local que a gente foi no Vale dos Vinhedos, lá no restaurante Apino. E eu vou te falar uma coisa, ouso dizer que essa foi a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Eu não tô de sacanagem, não é porque foi parceria, não. Eu realmente fiquei muito encantada com o sabor da pizza. Eram pizzas sensacionais, eles têm um sabor vegano, além de vários outros sabores tradicionais, e eles têm também um sabor speciale, toda semana muda. E como eles sabiam que eu sou vegana e eu ia estar lá naquela semana, eles fizeram um novo sabor vegano pra eu experimentar. E os 2 sabores veganos estavam simplesmente sensacionais. A entradinha deles também, que é uma grimpa, que é essa folha de pinheiro, né, essa pinha, eles fazem em formato então de uma massa de pizza, e você vem com essa entradinha com um molho de tomate levemente apimentado, um apimentado na medida, na verdade, e também delicioso para começar os trabalhos na pizzaria. E por fim, é lógico, a pizza doce, que tava simplesmente sensacional, segundo o Bruno. Infelizmente não era vegana, eu não experimentei, mas parecia realmente estar muito boa, uma pizza menorzinha, né, uma brotinho, sensacional. A pizzaria realmente é muito, muito, muito saborosa. Obrigado, Grimpa, e obrigada, Wine Locals, por essa experiência sensacional. Foi muito gostoso conhecer esse lugar, tanto a Vista Vino quanto a Grimpa, e eu recomendo muito que você vá na Grimpa quando você for no Vale dos Vinhedos. Não é porque foi parceria, não, eu juro. É porque realmente eu fiquei muito feliz e muito grata por ter experimentado esse lugar tão sensacional. Inclusive, antes mesmo da parceria, eu já tinha separado a Grimpa pra visitar. O atendimento também foi impecável. Enfim, recomendo muito a Grimpa, só vai e depois me agradece. E pra fechar essa viagem maravilhosa, a última parada foi o Caminhos de Pedra, que é uma rota turística em Bento Gonçalves. Lá você vai encontrar nos mais de 12 quilômetros um pouco da história
história da imigração italiana na região serrana do estado do Rio Grande do Sul. A imigração teve início em 1875 e nesses 12 quilômetros de rota você vai encontrar diversas experiências gastronômicas, culturais, arquitetônicas, de natureza, compras de artesanato. São mais de 25 atrativos. Eu recomendo muito esse passeio, é realmente muito bacana e o ideal aqui é que você esteja de carro, porque você vai dirigindo pelo percurso todo e parando nos locais que mais te interessam. Ali também você vai encontrar um local para fazer degustação de vinho, caso você tenha interesse, que é a Garbo, e tem também lá na região dos Vale dos Vinhedos, mas tem também aqui na rota do Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves. O Bruno experimentou o vinho da Garbo e ele falou que é simplesmente divino, então é uma parada obrigatória caso você esteja por ali. Dá para parar para fazer um almoço, tomar um sorvete, tomar um café, enfim, dá para curtir bastante a cultura italiana ali da região. E eu espero que você se divirta mesmo quando você estiver por lá. Mas, gente, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito desse roteiro, esse vlog roteiro no Vale dos Vinhedos e também na Serra Gaúcha como um todo, como esse vlog que foi na região de Gramado e Canela, que eu vou deixar aqui na tela para você ver a seguir. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!